Olá, 1h20 agora, nós estamos ao vivo. Uma boa tarde para você, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a esta edição de sábado. Hoje, dia 17 de maio de 2025, nós vamos falar sobre um dos destaques que noticiamos nos últimos dias, que é a taxa de analfabetos funcionais no Brasil. O que isso revela da nossa educação? Quais os desafios? O que precisa ser feito para mudar esse cenário e muito mais. Vamos falar ainda sobre o aumento da procura por bebês reborn no Brasil, aquelas bonecas realistas. O nosso papel aqui, enquanto jornalismo, é noticiar, debater, refletir e ouvir a análise de especialistas. Então, vamos juntos. A edição deste sábado está começando. E a gente abre o jornal com o Ismael Nascimento, porque neste momento a Igreja Internacional da Graça de Deus promove o primeiro encontro Homens que Vencem de 2025. E o Ismael está lá e vai trazer as informações deste evento. Boa tarde, Ismael, você nos ouve? Conta tudo pra gente. Olá, boa tarde, Tabata. Boa tarde, Tabata. Boa tarde a você que está aí na sintonia do jornal, para ficar sempre bem informado, buscando notícia. Estou aqui na Igreja Internacional da Graça de Deus, aqui no saguão, aqui, onde está acontecendo, está quase acabando, na verdade, o culto Homens que Vencem, que começou às 11 horas da manhã, que vieram aqui buscar cada vez mais, nas lições de Jesus, uma forma de se fortalecerem para buscar as soluções para os seus desafios diários, que são imensos, né? A sociedade enfrenta grandes problemas. E olha, antes das 11 horas da manhã, Tabata, e você que está na sintonia, muitos homens, a partir das 9h30 da manhã, já estavam chegando. Teve uma caravana de Itaquaquecetuba, que vieram em 30 pessoas nessa expectativa, porque esse ano ainda é a primeira edição desse culto especial. E sabe quem também estava na expectativa? Era o pastor Carlos Silva, coordenador do estado de São Paulo, do HQV, do culto Homens que Vencem, que ele, até nos bastidores a gente estava conversando, ele falou assim: Ismael, esse culto vai ser o melhor de todos, porque se mobilizou bastante as pessoas para que possam cada vez mais conhecerem Jesus, a Bíblia Sagrada. Então vamos ouvir a palavra do pastor Carlos, que vai compartilhar com a gente sobre a importância deste evento. Tenho certeza que vai ser o maior de todos. Eu percebi nos bastidores ali uma alegria diferente nos coordenadores dos homens, nos líderes dos homens, entendeu? Nos homens também ali, as mensagens que a gente tem recebido. Então, eu estou com a expectativa lá em cima, na certeza, não é nem expectativa, como o pastor Douglas falou agora há pouco, é realidade que vai ser o maior de todos, em o nome de Jesus. É bonito ver o homem sendo liberto. O homem que vem pela primeira vez, o primeiro contato dele com a igreja, com o evangelho, numa reunião dos homens que vencem. Daí ele aprende, entendeu, que tem coisa maior e melhor para ele, daí ele vai procurar a igreja mais próxima, ele vai começar uma caminhada com Jesus e são libertos, de repente, de um vício, entendeu, de uma prática que ele achava que era normal e ele descobre na Bíblia que aquela prática não era normal. E começa a ser um pai de família de verdade, marido de uma só mulher, vai honrar os filhos dentro de casa, vai se preocupar com a ética, entendeu? Que o homem tem que se preocupar. Eu acho que é a coisa mais bonita para a gente que cuida dos homens que vencem, é ver essa transformação. Acompanhamos a palavra do pastor Carlos Silva, coordenador do estado de São Paulo, do culto Homens que Vencem. Também conversei, né, com os fiéis que estavam aqui presentes, bem no começo, aqui na entrada, para falar um pouco da sua expectativa. Eu conversei com o Vicente de Souza, Rodrigo Gattinoni e também Cristo de Souza, e eles compartilharam que esse momento é para eles fizeram questão, esse momento é para nós, para a gente aprender, a gente se reeducar cada vez mais, para que a gente possa se tornar homens melhores para a sociedade. Então vamos ouvir agora a palavra dos homens que estavam também nessa expectativa, nessa primeira edição do culto Homens que Vencem. A sua bênção traz com que nós se fortaleça mais, tenha mais ser mais irmão dentro do ministério e vendo os irmãos, transformação, os testemunhos, é uma bênção de Deus, é bênção. Eu acho importante assim
para os homens, todos os homens, esse momento de comunhão, porque você começa a refletir a palavra que é pregada somente para nós, assim. É algo interessante, porque ela fala ao seu coração, então é importante. Você começa a praticar, você começa a mudar um pouco o seu jeito de ser, começar a colocar em prática aquilo que você está aprendendo através da palavra, né? Eu acho muito importante, né? Já é a segunda vez que eu estou participando desse evento especial voltado para os homens que vencem, e é uma benção a gente sair daqui fortalecido da unção de Deus para vencer o dia a dia, né? Com a sabedoria, entendimento, os testemunhos dos irmãos, isso fortalece a gente e os nossos fortalecem os demais. Então, eu sugiro que você venha conhecer e buscar a presença do Senhor. Tá aí, acompanhamos as palavras dos homens que compartilharam com a gente da importância de fazer parte desse evento. Como foi destacado, muitos estavam nessa expectativa de fazer parte desse culto. E eu não falei um pouco também da programação especial que teve hoje. E a passagem central foi o Velho Testamento, foi Samuel, capítulo 15, dos versículos de 1 a 26. Também estudou a passagem sobre Paulo Apóstolo. Tudo para inspirar os homens a seguir os passos de Deus, de Jesus, para que possam tornarem homens vencedores com Jesus. Tabata, eu fico por aqui, o culto ainda está quase acabando, né? Muito louvor, muita oração, né? Mas logo vai estar encerrando, tá certo? Um abraço no coração e um excelente sábado para vocês aí. Um abraço, Ismael Nascimento, direto da sede da Igreja Internacional da Graça de Deus, na região central da capital paulista. Muito obrigada pelas informações. Recentemente, nós cobrimos aqui, nós mostramos o encontro Mulheres que Vencem. Neste sábado foi a vez dos Homens que Vencem. Muito legal, né? E olha, agora a gente muda de assunto, vai falar sobre um assunto muito sério, muito preocupante, porque 3 em cada 10 brasileiros com idade entre 15 e 64 anos, atenção, não sabem ler e escrever ou sabem muito pouco, a ponto de não conseguir compreender pequenas frases ou ainda identificar números de telefones ou preços. São os chamados analfabetos funcionais. Os dados são do indicador de alfabetismo funcional. Vamos ver a reportagem. Segundo os dados, 29% da população brasileira entre 15 e 64 anos é considerada funcionalmente analfabeta, mesmo índice registrado em 2018, mostrando estagnação no avanço da alfabetização. O número ainda representa um retrocesso em relação a 2009, quando o índice era de 27%. O analfabetismo funcional vai além de não saber ler ou escrever. Ele afeta pessoas que até conseguem decodificar palavras e números simples, mas têm dificuldades para compreender textos mais longos, interpretar informações ou realizar operações matemáticas básicas no cotidiano. Já o analfabetismo digital diz respeito à dificuldade em lidar com tecnologias básicas, como o uso de aplicativos, realização de pagamentos online ou navegação segura na internet. Habilidades cada vez mais essenciais na vida moderna e no mercado de trabalho. O levantamento também mostra que 7% dos brasileiros nessa faixa etária são analfabetos absolutos, ou seja, não conseguem ler palavras simples ou sequer um número de telefone. Outros 22% têm um nível rudimentar de alfabetização, sabem ler e escrever, mas enfrentam sérias dificuldades para interpretar textos e resolver problemas cotidianos. A maioria dessas pessoas está na faixa etária de 40 a 64 anos. Mas o problema atinge também jovens de 15 a 29 anos, que representam 17% dos casos. Pela primeira vez, o INAF avaliou o nível de alfabetização digital da população e identificou que apenas 1 em cada 4 brasileiros possui habilidades digitais elevadas, independentemente do grau de escolaridade. Mais de 25% dos entrevistados demonstraram baixa proficiência em tarefas como fazer uma compra online ou preencher um cadastro em site. A dificuldade digital foi mais evidente entre pessoas com baixo alfabetismo
analfabetismo tradicional, escancarando a relação direta entre os dois tipos de exclusão. Os especialistas alertam que a simples expansão do acesso à educação não é suficiente. A baixa qualidade do ensino e a desconexão entre o conteúdo escolar e a realidade vivida pelos alunos, especialmente os da periferia, agravam o problema. Eles defendem investimentos urgentes na educação de jovens e adultos, que vêm sofrendo com a falta de apoio. Olha, o número de analfabetos funcionais no Brasil está praticamente estagnado desde 2009, segundo a pesquisa Indicador de Alfabetismo Funcional da Ação Educativa e da Consultoria Conhecimento Social. 27% da população brasileira era analfabeta funcional entre 2009 e 2015. De acordo com a pesquisa, o número subiu 3 pontos percentuais dentro da margem de erro em 2018 e manteve-se assim até o ano passado. Ou seja, não houve alterações fora da margem. E se é uma questão que todo mundo concorda no Brasil é que o país precisa investir e muito em educação. Em pleno 2025, o Brasil ainda enfrenta problemas que se arrastam há muitos anos. Analfabetismo, como a gente viu na reportagem, analfabetismo funcional, má qualidade do ensino público, especialmente o básico, alterações constantes sobre o ensino médio, expansão acelerada, desequilíbrio no ensino superior. Olha, são muitas questões antigas que estão ligadas diretamente com a desigualdade social, já que nem todas as crianças e jovens têm acesso à educação de qualidade que garante a igualdade de oportunidades no futuro. Olha, esse assunto é muito complexo, precisa ser analisado, debatido agora. É por isso que eu convido o professor associado da Faculdade de Educação da USP, da Universidade de São Paulo, Emerson De Pietri. Professor, muito bom dia para você. Aliás, boa tarde já. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Bem-vindo. Boa tarde, tá? Eu agradeço pelo convite para poder tratar desse tema que é urgente. Urgente, professor. A gente acompanhou 29% dos brasileiros vivem essa realidade, são analfabetos funcionais. O que explica esse número, professor? Eu acho que a gente precisa pensar um pouco em perspectiva histórica, né? Quando a gente observa os dados, a gente nota que as pessoas que estão majoritariamente nessa faixa que compreende os analfabetos funcionais são as pessoas que se formaram na escola justamente no momento em que essa escola estava começando a ser mais distribuída para a população mais ampla, né? Então a gente observa que um tanto desses números ainda é resultante desse processo que vem se construindo ao longo do tempo, né? E é claro que a gente precisa se preocupar também com as faixas etárias mais jovens, né? Que, apesar de se apresentarem num número menor em relação ao analfabetismo funcional, ainda assim se apresentam num número também bastante preocupante, né? Mas a gente precisa considerar que houve avanços, né? Se a gente pensar que a escola pública, de fato, chega para a parcela mais ampla da população apenas a partir da década de 90, principalmente, né? A gente observa avanços gigantescos. Em 1900, a gente tinha 65% da população analfabeta. Hoje, em 2025, nós temos em torno de 7%. Então, houve avanços significativos. Mas é preciso continuar investindo em educação e, principalmente, combater os ataques que a educação sofre historicamente no país para que a gente continue podendo avançar, né? Agora, como avançar, professor, ainda mais, e talvez de forma mais rápida, ou avançar, digamos, com qualidade, com uma maior qualidade, sendo que há ainda um baixo investimento, tem a relação também de teto de gastos que limita avanços. Como passar por cima de tudo isso, professor? Isso tem relação com os ataques que a educação sofre, como eu acabei de mencionar, né?
O teto de gastos talvez tenha sido um dos principais ataques que a educação sofreu, né? Assim, o teto de gastos, para quem não tem essa informação, foi algo instituído no governo Temer que definia que a verba pública investida em políticas de saúde, de educação e de segurança, por exemplo, elas deveriam seguir apenas, elas seriam acrescentadas apenas de um volume equivalente ao que foi a inflação no período anterior, no ano anterior. Isso por 20 anos, ou seja, por 20 anos, o investimento público em educação, saúde, segurança, etc., ficaria limitado por esses patamares relacionados ao quanto a economia crescesse. Isso melhorou um pouco agora com a política que foi instituída no governo atual, que se refere ao arcabouço fiscal, né? Que de alguma maneira garante um pouco mais de investimento público para a educação, para a saúde, mas ainda assim é um investimento limitado. Então, o que é necessário é garantir que saúde, educação, segurança pública não tenham esses limites orçamentários que impedem que o investimento aumente, né? E que, portanto, a qualidade do serviço público possa continuar melhorando, né? Então, eu acho que talvez essa seja uma das principais preocupações que a gente tem, né? Então, é preciso um movimento popular bastante significativo para garantir que a gente volte ao que era antes do governo Temer, em que a gente tinha efetivamente orçamento público, ainda que sempre reduzido, né? Mas um orçamento público que, de fato, seja condizente às necessidades do país, né? E que a gente se livre dessas travas que foram colocadas, de modo que a gente possa lutar por mais investimento em educação. Enquanto nós não tivermos de volta, né, o protagonismo do Estado, né, do investimento público, para o avanço significativo das políticas educacionais, nós vamos continuar vendo índices como esses que nós temos encontrado, né? E não à toa, eles não avançaram nesse último período, né? Quando a gente observa o número de analfabetos funcionais não caindo, né, é justamente nesse período em que o investimento público em educação foi sacrificado, né, por esse tipo de política que privilegia privilegia transferir a verba pública para interesses privados, né, para o grande capital, para os grandes grupos econômicos e financeiros, né? Então essa é uma luta que a gente precisa empreender muito fortemente, né? É uma luta, né, professor? E eu imagino a indignação, realmente a luta de vocês da área de educação, né, diante de tudo isso, né, sacrificar o trabalho de vocês, que é tão importante, tão fundamental para o desempenho do país, inclusive econômico, porque as políticas educacionais, elas afetam diretamente o desenvolvimento do país, econômico, educacional, enfim, todas as áreas. A educação, como dizem, né, a educação é a base, de fato, é a base da sociedade, né? Agora, professor, nós tivemos a pandemia, que também houve um impacto muito grande, né, na educação. Nem todas as crianças, os adolescentes, eles têm condições de estudar, aprender por meio da internet, com o uso da tecnologia. O que foi sentido, professor, neste 2025, 4 anos depois, quase 5 anos depois da pandemia, o que a gente pode sentir de impacto na educação? Nossa, assim, a pandemia, acho que ela revelou, né, tornou muito mais evidente a grande desigualdade social e econômica que caracterizam o Brasil, né? E a gente pôde, infelizmente, notar naquele período e viver os efeitos daquele período ainda agora, né? Justamente nesse fato que você apontou, né, de muitas crianças, muitos adolescentes na escola terem ficado privados do acesso à educação justamente por não terem acesso
a meios tecnológicos de interação com a escola, né? E infelizmente também uma parte muito grande dessa população sequer ter tido condições de sobrevivência digna, né? Porque as pessoas ficaram sem trabalho, precisavam pensar antes em sobreviver do que em estudar, né? Houve muitos casos em que as crianças ficaram impossibilitadas de acompanhar as aulas porque elas não tinham quem as ajudasse em casa, porque mesmo durante a pandemia os pais tinham que sair para poder conseguir o sustento de casa, né? Se arriscando inclusive na sua própria vida, por não poderem ficar reclusos naquele momento, né? Nós tivemos muitas políticas negacionistas, né, no governo federal que se encontrava dirigindo o país naquele momento, né? Então, em lugar de prover as condições necessárias para as pessoas poderem minimamente se manter, né, e se manter vivas nesse caso, né, dignamente, e poderem acessar a escola do modo como era possível naquele momento, nós vimos, infelizmente, uma política assim que colocou uma população grande em risco extremo, né? Nós vimos a quantidade de mortes que nós tivemos no Brasil e, no que se refere à educação, nós vimos, então, uma parcela gigantesca das crianças e dos adolescentes não frequentando as aulas. E infelizmente, esse é um legado que nós vamos ter que agora tratar, cuidar, né, para a gente poder garantir minimamente que essas pessoas que não puderam se alfabetizar e aprender no período da pandemia possam fazer isso agora. Por isso a educação de jovens e adultos ser uma política fundamental nesse momento, porque a gente vai precisar, o Brasil vai precisar responder a essas pessoas para que elas possam minimamente conseguir aquilo, resgatar algo do que elas perderam, né? Com certeza, professor. Olha, muito obrigada pela sua análise. Infelizmente, o nosso tempo é curto, professor, mas daria para ficar aqui horas e horas debatendo esse assunto, porque realmente, como o senhor disse, né, é urgente. É urgente, é questão assim de política mesmo, que a gente fale, cobre o Estado por mais investimento na área educacional. Professor, muito obrigada. Foi um prazer enorme te receber aqui. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. E a gente espera, né, então, que olhem para esses dados e busquem uma solução o mais rápido possível. Obrigada, professor. Sim. Eu agradeço, Tabata. Muito obrigado. Um ótimo dia, um ótimo final de semana. Nós falamos com o Emerson De Pietri, que é professor associado da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo. Assunto importantíssimo, hein? E olha, os bebês reborn viraram febre no Brasil e no mundo, né? Nos últimos meses, as bonecas hiperrealistas, que são feitas desde o fim da Segunda Guerra Mundial e ganharam destaque a partir dos anos 90, ficaram ainda mais conhecidas depois que artistas de bebê reborn passaram a divulgar o seu trabalho nas redes sociais. Uma delas é a Camila Alencar, que eu tenho o prazer de receber aqui no nosso Jornal ao Vivo. Bem-vinda, Camila. Obrigada, Tabata. Boa tarde, Brasil. Obrigada pela oportunidade que vocês estão dando para uma artista reborn poder falar sobre esse assunto muito polêmico, né, e muito importante, com propriedade. Muito obrigada mesmo, viu? Imagina, a gente que agradece por ter aceitado, né, conversar conosco. Obrigada. A gente tem acompanhado nas últimas semanas essa polêmica. Como eu disse, né, não é um trabalho novo, é um trabalho de décadas, um trabalho minucioso, muito detalhista, lindo por parte de vocês, artesãs, né, que dedicam um tempo para alegrar uma criança, um adulto, como a gente tem visto, né, nos últimos tempos. Há quanto tempo que você trabalha com essa arte? Olha, Tabata, eu trabalho com arte reborn apenas há 4 anos, mas a arte reborn, ela existe há mais de 16 anos aqui no Brasil, nunca aconteceu esse tipo de coisa, né? A gente precisa esclarecer como artista reborn que boneca reborn são bonecas,
não são pessoas, nunca serão pessoas e nunca vão substituir o afeto de uma criança, o afeto de uma pessoa. E o nosso trabalho é só para alegrar nossas crianças e a admiração dos adultos também. Vitrine de loja de criança, loja de bebê, né? Tem aquelas lojas de roupa que as bebês reborn, elas vão enaltecer aquele lugar, vai ficar lindo. Então, não passa de uma boneca e para as crianças e não passa de uma brincadeira. É maravilhoso, a arte reborn é linda. Não tem nada dessas loucuras que estamos vendo por aí na internet. Agora, essas imagens que vocês acompanham agora ao vivo são da Camila, esses bebezinhos lindos, essas bonecas que ela mesma produz. Obrigada. A gente tem acompanhado que os preços eles podem chegar de R$200, 10, 15 mil reais, né? A depender do peso, do tamanho, as características, né, que a pessoa pede. Sim. Como que você tem lidado, Camila, com essas polêmicas das últimas semanas? Isso tem afetado o seu trabalho ou contribuiu para a procura? Olha, Tabata, como eu sempre me posicionei desde o começo que boneca é boneca, eu não me afeto com nenhuma polêmica, porque com essa polêmica, né? Eu não me afeto porque eu sei do meu posicionamento, eu sei da minha essência, eu sei que as minhas bonecas alegram muito as crianças. Eu vendo, não tenho problema nenhum com a venda. Eu amo o que eu faço, eu larguei minha costura, eu era costureira, fazia vestido. Eu pegava uma mulher assim, eu fazia o vestido nela, no corpo dela. Larguei tudo isso pela arte reborn, porque eu amo a arte reborn. Não tenho idolatria pela arte reborn, nada disso. Não trato bonecas como pessoas. E as minhas clientes são as crianças lindas, maravilhosas que eu amo. Inclusive, eu quero mandar um beijo para elas, dar parabéns também para todas as artistas reborns que, como eu, são sérias, tratam o trabalho com seriedade, com carinho, não compactuam com essas bizarrices, essas loucuras que estão acontecendo na internet. E sim, eu repudio pessoas que estão aproveitando disso para engajar, humoristas, críticos, pessoas que não entendem dessa arte. É muito maravilhosa essa arte, ela não compactua com luto, com morte de criança, com apocalipse, com nada dessas coisas, gente. A arte reborn é só um objeto de alegria, de brincar, só isso. Não tem mais nada do que isso, gente. Não tem nem muita coisa que dizer, porque o que a gente está vendo são muitas bizarrices, loucuras, que estão usando uma arte tão linda e que há tanto tempo está aqui no Brasil e nunca aconteceu isso. Mas nós temos que encarar isso agora como algo muito importante para esclarecer, né? E obrigada mais uma vez por eu, como artista reborn, estar aqui falando sobre isso, né? É muito importante, né, você deixar claro o seu posicionamento, é muito legal da sua parte vir aqui, né, ao vivo, aceitar o nosso convite, defender o seu trabalho, porque é uma profissão como outra qualquer e merece respeito, tanto quanto outras, né, e os julgamentos também que as pessoas têm que repensar, né, tem que pensar duas vezes. Porque nem todo mundo pensa igual, né? Exatamente. Né? E agora, a última pergunta... Eu não compactuo de jeito nenhum com isso, gente. A última pergunta que eu quero fazer... Não me procurem para pedir boneca, olha, para fazer luto, não me procurem. Eu não gosto dessas coisas, gente. As suas clientes, Camila, elas são crianças, claro, são os pais que pedem para as crianças. Você nunca atendeu adulto. Dia das Crianças, Natal. Natal bombou aqui de vendas, minhas bonecas. Acabaram minhas bonecas. Eu estou com outra remessa de bonecas agora. Porque as crianças procuram. Entre uma convencional e uma reborn, pode perguntar para essas meninas aí, gente. Querem a reborn. Camila, olha, foi um prazer enorme. Eu vou pedir para o nosso diretor colocar para a gente na tela a psicóloga que nós vamos conversar também. Daqui a pouquinho eu vou me despedir de você, agradecer demais pela participação. Nosso tempo é curto, infelizmente, mas agradecer, parabenizar e muito pelo seu trabalho. Essa arte linda, realmente, brinquedo, gente, alegra, né? A vida de qualquer criança e os bebês reborn, mais ainda porque trazem esse realismo, né? E é lindo mesmo, é um trabalho muito detalhista. A Camila saiu, muito obrigada. Camila, não tive tempo de me despedir, mas muito obrigada, um ótimo final de semana para você. E agora eu tenho o prazer de dividir tela com a psicóloga, deixa eu relembrar aqui o nome dela, vamos ver se falam comigo aqui, deu um probleminha na minha tela, Pamela Guimarães, um nome... super simples, né? Mas que dá um branco na minha cabeça. Olha só, psicóloga Pamela Guimarães, boa tarde para você. Pamela, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Tabata.
Eu que agradeço, é um prazer poder falar desse tema que eu acredito que é muito sensível, na verdade, né? Muito. Muito bom. Você acompanhou, né, Pamela, agora a entrevista com a Camila, que é uma das artesãs dessa boneca bebê reborn, que ficou muito conhecida, está nessa polêmica toda que a gente tem acompanhado na mídia, nas redes sociais, pessoas que acabam julgando, mas é o trabalho delas, né, a profissão delas. Só que aí, agora eu quero abordar com você a questão da saúde mental. Né? Uma coisa é a Camila, que ela falou que ela atende crianças, esse é o objetivo dela, né? Alegrar a vida das crianças com essas bonecas tão lindas mesmo, de fato, mas que, é claro, né? Se chegar para elas uma pessoa querendo a boneca, seja para qual fim, é a profissão dela, né? Eles não vão negar. O empreendedorismo. Só que eu queria abordar com você, Pamela, que no Rio de Janeiro aprovou a criação do Dia da Cegonha Reborn, que tem o intuito de reconhecer o trabalho das artesãs, muito válido, só que ressalta a importância do uso das bonecas para o apoio psicológico de mães que perderam seus filhos. Tem algum estudo, Pamela, que comprove benefícios dessas bonecas para o enfrentamento do luto? Então, Tabata, a gente tem poucos estudos científicos consolidados relacionados a esse tema. Mas fora do Brasil a gente tem alguns, né? Então, eles indicam que os bebês reborns, eles podem sim ser um alívio emocional, especialmente para casos de luto gestacional, né? A perca neonatal, ou até mesmo infertilidade. Até mesmo porque quando a gente fala de luto, Tabata, a gente não está falando só de alguém que perdeu alguém ou algo, né? Mães, famílias que não têm a possibilidade de terem um bebê, eles estão perdendo um sonho, né? Então também é um luto. Mas essas bonecas, como você disse, como a Camila disse, são bonecas hiperrealistas. Então elas são o quê? Inclusive são feitas para isso, para parecerem cada vez mais realistas. São bonecas com peso de bebê, algumas têm até um cheirinho, aparecem as veinhas ali de um bebê, então parece muito, né? Acaba que ela funciona ali como um objeto de transição, que a gente usa no conceito da psicologia, né? O Winnicott traz muito isso para simbolizar de forma temporária o vínculo perdido, né? Mas isso é muito importante, é temporário, isso não substitui o acompanhamento psicológico, porque pode ser sim um recurso complementar, mas desde que seja usado com cuidado, né, com supervisão de um profissional. Pamela, eu vou fazer a última pergunta para você. Eu queria fazer muito mais, só que já a gente tem que encerrar essa edição. Sem problema. Quais são os sinais que nós temos que observar quando uma pessoa ela já está passando da fantasia e aí ela está trazendo essa boneca como uma realidade da vida dela, tratando como um filho que perdeu, um filho, uma forma ali de tentar recompensar uma falta? Eu acho que existem muitos sinais, né? Mas como você disse, Tabata, o principal sinal é quando o uso da boneca ele começa a tomar conta da vida da pessoa. Então, o que é passar do ponto do que é real? A gente às vezes pode confundir. Porque uma pessoa adulta ela pode brincar, tudo bem, ela pode ter um hobby. Mas imagine só, conversar com essa boneca, enfim, tudo bem, mas pensar que ela vai responder, imaginar que ela está respondendo já é um sinal de que está um pouco fora da realidade. Então, quando a gente passa a perceber que essa pessoa está vivendo exclusivamente em função da boneca, como se fosse algo real, quando há um isolamento social muito grande, quando a gente percebe que os lutos, como eu disse, né, eles não avançam, mesmo depois de meses, anos após uma perda, e quando também aparecem sintomas de tristeza profunda, né? Ansiedade, essa desconexão com a realidade. Nesses casos, é muito importante a gente acolher com empatia, porque sem acolhimento a gente não ajuda ninguém.
buscar ajuda especializada, né? E não ignorar esse sofrimento, não julgar, para que justamente essa pessoa consiga elaborar todas essas dores, sabe? De forma muito respeitosa e muito cuidadosa. Perfeito, sem julgamentos, né? Ajudar, prestar apoio se Exatamente. necessário. Olha, Pamela, muito obrigada pela entrevista, foi um prazer. Infelizmente, o nosso tempo é curto, a gente vai encerrar essa edição dividindo tela com você e a Camila Alencar, artesã. Muito obrigada para as duas pela entrevista. A gente se despede neste final de semana, um ótimo final de semana para você, com muito amor, muita paz. A gente se encontra ao longo da programação. Tchau!